Give it to me like. Olá, mundo! Olá, pessoas! Olá, todos vocês! Como vocês estão? Espero que vocês estejam tão bem assim como eu, Anabelle Nascimento. Bom, pois bem, para vocês que não me conhecem, acabei de dizer meu nome, mas deixe me apresentar formalmente, tá? Meu nome é Anabelle Nascimento, tá? Sou bailarina, atriz, modelo, manequim, tá? Eu sou promoter, sou designer, tá? Em várias áreas. Sou técnica de segurança do trabalho, sou veterinária e também presto serviço para os veterinários quando precisam testar alguma coisa, né? Eu sou voluntariada, né? De várias empresas, para o pessoal do rural, pessoal de tudo. Eu sou tudo, 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 tudo. Eu sou tudo. E só estou aqui agora me apresentando para vocês, mundo, vocês paduanos e de regiões vizinhas, porque vocês com certeza não me conhecem. Então, eu estou me apresentando, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de algum filme baseado na minha pessoa, aqui no caso, a Annabelle, o filme de terror, né? Que foi baseado naquela boneca ridícula, foi baseada na minha pessoa, inclusive, graças ao processo dos royalties, né? Que eu tenho dela, né? Por direitos autorais, que ela era para ser baseada na minha pessoa. Eu entrei com o processo, então fiquei com todos os royalties. E outra coisa também, gente, desde pequenininha eu fui criada em lares adotivos e tudo mais, e sempre fui muito maltratada, né, pelos meninos do orfanato, e eu sempre ia chorar no banheiro, então fiquei conhecida primeiro como a loura do banheiro. Então, também teve depois aí essa repercussão mundialmente aí na internet da loura do banheiro. Era eu, gente. Tá, e eu sem maldade nenhuma, eu não liguei depois que foi um sucesso, que tá em um sucesso, a criançada toda temendo a loura do banheiro. E a boneca Annabelle, né, porque fizeram um erro. Que a Annabelle, a boneca do filme, essa aí que tá aparecendo aí, ó. Então, ela foi baseada na minha pessoa, só que erraram no sorriso dela, que no caso era para ser o meu. E botaram um cabelo que não era meu. Entendeu? Então não gostei, entrei com o processo, ganhei, tá? Então estou vivendo dos royalties disso também, já desde da herança de papai e de mamãe, que me abandonaram, né? Na porta do orfanato quando eu nasci, porque eu acho que eles não gostaram muito do que eles mesmo fizeram. Que eu nasci com 12 molares, entendeu? A mais na arcada dentária, e com o tempo eu fui conseguindo tirar aqui, porque eu nasci igual uma marmota. Aí eles deixaram lá o testamento, deixando as empresas e tudo mais deles junto comigo, né? Recém-nascida na porta do orfanato. Então, depois que eu completei a maior idade, acabei pegando tudo. Enfim. Com o tempo fui serrando e tal, dando jeitinho, beleza. Hoje em dia eu tô conseguindo fazer tudo que eu quero. Enfim, não moro no Brasil, embora tenha nascido no Brasil, tá? Não preciso falar a cidade, até porque vocês não têm que saber, porque o foco hoje não é esse. O foco hoje é contar sobre a vida de uma pessoa que eu conheci aqui no Brasil, através das redes sociais. Mas primeiro deixa eu dizer como que eu cheguei a isso, tá? Eu sempre morei em Londres, depois que eu saí daqui do Brasil, quando eu completei a maioridade, eu fui para Londres, tá? Sou muito amiga de Beth, para vocês que não conhecem a Beth, é a rainha, gente, eu chamo de Beth, que é a rainha Elizabeth. Eu fui namorada de Charles de muito tempo, mas vi que não queria essa vida de realeza para mim, então, enfim. E depois eu fui para Madrid, fui para Portugal, morei na Itália, comprei um apartamento no centro de Nova York, né, na Times, ali de frente para o jardim. E fui pro Congo, tem casa no Congo, tem casa em tudo quanto é lugar. Só que, ó, diante de alguma coisa que aconteceu aqui na documentação do Brasil, que eu não sei o que que é, eu tive que vir pro Brasil. O vídeo aqui é muito explicativo. Eu vou contar e explicar um pouco da vida da pessoa em questão aqui, que é uma celebridade aqui no interior do Rio de Janeiro, né, em Santo Antônio de Pádua, onde encontro-me neste exato momento. E ele não sabe, tá, gente? É segredo.
Porém, eu vou explicar. Toda vez que eu colocar o dedinho aqui, ó, aparece a foto do negócio aqui, ó. Tá? E toda vez que eu tomar aqui, olha que bacana, tô tomando a cena toda, enfim. É porque é uma surprise pra ele, né? Enfim, esse olho aqui, depois de tomar tanta porrada lá, o que que acontece? Ele perdeu o foco. Então, se eu estiver olhando pra lá, eu não tô olhando pra lá, tô olhando aqui, ó. E é muito engraçado que quando eu tento focar aqui na câmera, aqui, ó, essa câmera que tá com o dedinho aqui, ó. Vivo. Acontece um negócio nesse olho, eu não entendo. Enfim. Bom, meu nome é Anabelle Nascimento e tô aqui para contar a história, um pouco, né, da história de uma pessoa que eu conheci através das redes sociais quando eu cheguei no Brasil. Quando eu vim resolver esse pepino, né, aqui no Brasil há pouco tempo atrás. E tive que ficar uma temporada esperando questão de processo, até fiz umas colinhas, estão aqui na minha mão, né? Eu conheci pelas redes sociais o trabalho de uma pessoa do interior do estado do Rio de Janeiro que muito me chamou a atenção. É o tal do Cacá Muniz, esse aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Pois é, esse é o Cacá Muniz. Eu queria contar um pouquinho da história dele. Porque depois que eu o conheci pelas redes sociais, a gente trocou vários e-mails, a gente trocou telefone, a gente se fala sempre pelo FaceTime, entendeu? Em outras redes, entendeu? Pelo Instagram e tudo mais. E ele me convidou para poder vir assistir um espetáculo dele aqui, o ano passado, e tal, esse ano também. Então, pois eu já tinha aqui, no coisa lá do Nelson BZZ, e fui e vim assistir. E ele, sabe, não, você não vai ficar em hotel, tá, pá, 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 me apresentou a casa dele, a mãe dele, tá, pá, pá, pá. Na qual, gente, aqui dentro da casa de Cacá Muniz, eu pude, sem que ele soubesse, vasculhar o acervo dele, teatral, que muita gente chama de portfólio, né? A documentação e arquivos e tal, fotos. Cara, que vida é essa? E eu pensei, poxa, mas isso não é divulgado, as pessoas não sabem que você faz isso. Então, ele não, nem quero que seja, porque ele é uma pessoa muito simples, né? E eu não gosto muito de pessoa simples. Eu gosto de pegar a pessoa e colocar se eu puder, eu coloco todo mundo assim no degrau da fama. Igual aconteceu comigo, entendeu? Eu, através da minha aparência, parar no degrau da fama e tá aí, ó, a Anabelle estourando, a loura do banheiro, entendeu? Tá aí. Um monte de filme de terror baseado em mim, eu tô lucrando com isso. Tô me importando, não, gente. Então, de repente, antes dos trabalhos de Cacamuniz que estão dentro da gaveta, que agora eu vou tirar, para contar para vocês um pouquinho, de repente, essa bicha, gente, vai dar um levante na vida dela. Entendeu? Então, eu vou começar, tá? Agora que eu já me apresentei, vocês já sabem, sejam bem-vindos, então eu vou contar um pouquinho sobre a vida artística de Cacá Muniz, tá? Cacá Muniz não gosta do nome dele, embora seja essa pessoa que tá aí aparecendo, mas chama-se José Ricardo Bergome Muniz. Ele odeia esse nome, mas tenho certeza que ele não vai brigar comigo quando ver esse vídeo, porque eu sou amiga dele. Ele é filho de Maria Helena Pérez Bergome e Valdir Pereira Muniz. Esses aí, gente, já estão aparecendo aí. Olha, Dona Maria Helena, que tem um apelido carinhoso de Marlene, não sei porquê. Isso é Valdir Pereira Muniz, que tem um sorriso tão lindo. É um coroinha pedreiro, sabe, tão bacana, que o sorriso dele é tão transparente que a gente quase não vê dente. Entendeu? É isso aí. Ele nasceu no dia 24 de abril de 1980, aqui em Santo Antônio de Pádua, tá? E é o terceiro de 5 irmãos. Tá aí, ó, a fotinha dos irmãos dele, tá? Tem a Valdilene, tá? Essa daí do canto. Tem o Valdir Júnior, aí depois vem ele, né? O Cacá Muniz. Depois tem o Rodrigo, que é esse morenaço lindo, que se não fosse casado hoje em dia eu pegava linda, porque eu pego ela. E a Juliane, que é a caçula. Pois é. Então, conversando aqui com a mãe de Cacá, com a dona Marlene, né, carinhosamente, dona Maria Helena, carinhosamente, dona Marlene, ela sempre disse que Cacá, desde pequeno, sempre foi uma criança muito levada, sempre aprontou muito. Você taurino, de repente, ele foi muito levado, teimoso, ciumento, mas sempre com um coração bondoso e que carrega, assim, uma humanidade incrível. Eu duvido um pouco disso, entendeu? Mas tudo bem, palavra dela. Ele é o xodó da tia caçula dele, irmã de Dona Marlene, né? Que é
tia Lúcia Helena, tia Lucinha, que eles chamam, que é essa aí que tá aparecendo aí, ó, a tia Lucinha, que até hoje, quando ele precisa, ela acolhe ele. Então, bom, o foco aqui é falar da vida artística desse dono de raiz. E eu fiz colinha mesmo, tô lendo, tá? A vida profissional artística de Cacá Muniz, ao contrário de que muitos sabem, começou muito cedo. Ele devia ter uns 12 para 13 anos quando se enfiou em várias equipes de gincana, aqui na cidade onde ele mora, sabe, na época. E tinha equipe Garra, equipe Raça, equipe Let's Dance. Olha aí, ó, pode ver aí que ele mesmo criou e tal, ele era um dos criadores da equipe Let's Dance. E com isso ele começou a se envolver com o carnaval da cidade, passando por várias escolas de sambas locais. Vezes ajudando os carnavalescos e tais, e passou por várias escolas de samba que tinha aqui na cidade, né? Que era a Esperança, Diamante Negro, e por último ele passou pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Coração do Farol, onde ele, né, foi um dos destaques de um dos carros alegóricos, né, do carnaval, no último carnaval daquele ano, né, que se eu não me engano foi em 1900 e sei lá, pitanguinhas. Então, enquanto essa vida do Kaká artisticamente acontecia nas madrugadas, escondido da mãe dele, olha só que loucura, gente, a bicha já era doida. O que acontece? Durante o dia, entendeu? Ele estudava, né? Ele tinha que seguir os estudos dele, então ele estudava numa escola e ele já tinha ficado encantado pela inesquecível animação cultural. Hoje em dia, quem trabalha em escola há muito tempo deve lembrar que antigamente existia animação cultural. E na escola onde Cacá estudava, que era antigamente, né, a Escola Estadual Dr. Leonel Homem da Costa, né, tinha a animação cultural. Então ele estudava de manhã e na parte da tarde ele voltava lá para a escola para poder ajudar essa parte artística da escola, né, como amigo da escola e tal. E em uma dessas ajudas, né, como amigo da escola, lá na Escola Leonel Homem da Costa, ele foi descoberto através de um projeto de teatro da escola pelo diretor de teatro da cidade. Não compete a mim dizer quem era o diretor da cidade, porque eu não tenho como falar o nome dele nem mostrar imagens, mas ele era o diretor de teatro da cidade, tá? De um grupo muito aclamado, era o único que tinha. E ele foi descoberto, isso em 1999, e foi convidado por esse diretor a fazer parte do grupo de teatro dele. E Cacá foi. Só que Cacá Muniz sempre teve uma coisa com teatro assim, sempre que ele ouvia a palavra teatro, remetia ele a coisa velha. Então ele nunca se interessou. Mas como lá na escola Leonel, ele estava fazendo teatro, e o diretor de teatro da cidade foi para poder assistir, para ele já viu o trabalho dele e convidou ele. E ele foi, entendeu? Ele foi e fez parte começou a fazer parte do grupo de teatro da cidade, né? Que era o único grupo que tinha, e fez o primeiro personagem dele, que foi a Senhora Fantasma, né? No espetáculo Luft, o Fantasminha, né? De Maria Clara Machado. E não parou mais. Ele se apaixonou ali pelo teatro, teve outra visão e vieram outras peças com esse grupo teatral da época, assim como o Puleiro das Margaridas, o Castelo Encantado, Mas Quero Que Me Adore Quem Faz Com Que Chore. E com isso, o Cacá, que não era bobo nem nada, começou a auxiliar o antigo diretor na confecção de cenário, na produção de peças, a buscar contatos de pessoas influentes na cidade e seguiu com seus trabalhos até mesmo quando sua participação era apenas nos bastidores, como em outros espetáculos, tipo, teve festa Mamma Mia, auxiliando o diretor, né? E quando vinham atores de fora, igual quando vieram aqui em Santo Antônio de Padre, Luciano Viana e Bruno Gradinho com o espetáculo Onde Está Você Agora, nem sabia que eles tinham vindo aqui. Mas Cacá estava e ajudou, enfim. Chegou certo período, ano de 2000, o diretor desse grupo a qual Cacá fazia parte precisou se ausentar, né? E deixou Cacá na direção desse grupo. Então, isso teve várias picuinhas entre os atores anteriores do grupo e tal, que não gostaram muito da ideia e tal, e tal. E alguns saíram, Cacá ficou quase sem ninguém. E mesmo assim, ele seguiu. Ele tinha vários contatos com outras pessoas de várias espécies, né? Várias pessoas diferentes, gente. Espécie que eu tô dizendo porque eram pessoas variadas, libertas, sabe, mentalmente. Então ele criou o grupo Amarte, que era um grupo diferente do grupo
que ele fazia parte, juntamente com esse antigo diretor, tá aí a logo do grupo Amarte, criada, né, inclusive pelo Kaká, né? Então, e o que acontece? Foi diante de um projeto do Estado no ano de 2001, que é o Procena, foi o Procena, né? É o Procena. Kaká, incentivado pela saudosa secretária, né, de Educação e Cultura da época, nossa saudosa Vera Lúcia Kesen, Camilo Jorge, que sempre apoiou todos os projetos do Kaká, inclusive os projetos futuros, que ainda serão mencionados aqui nesse vídeo. Ela sugeriu que ele entrasse nesse projeto com o primeiro texto escrito por ele, que foi Queijos e Corações. E, para surpresa de todos, Kaká fora contemplado. Diante disso, ele consolidou o grupo Amarte, visto que o grupo antigo, a qual ele fazia parte, não era criado, não tinha sido criado por ele. Então, em respeito ao antigo diretor dele, o qual ele reconhece que tudo que ele aprendeu de teatro, a grande maioria, foi com esse diretor, mas como o grupo não era dele, o nome do grupo não era dele, ele quis criar um grupo diferente para que permanecesse o grupo antigo para o antigo diretor. Enfim, ele continuou, deu segmento e tal, e daí ele decolou como autor, diretor e produtor e não parou mais. Tá? Ele não parou. Ele foi se aperfeiçoando através de cursos para direção e produção textual, teatral, e seguiu, entendeu? E em 2001 ainda bolou com seus atores espetáculo itinerante Vamos Falar de Amor, que rodou assim por várias escolas do município de Santo Antônio de Pádua, distritos e tudo mais. E escreveu também naquele ano Contos Ameaçados, que é uma adaptação do Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, sabe? Para adulto. Isso tudo, né, 2001 para 2002. E ele decidiu que, enquanto uma peça adulta tivesse em cartaz, ensaios para. Enquanto uma peça adulta, né, tivesse em cartaz, ensaios para o infantil estariam acontecendo e vice-versa. Vocês entenderam, né? Estava um adulto em cartaz, ele já estava ensaiando ali dentro, ali, o texto dele para o infantil. O infantil estava rolando, durante o dia e a noite, o pessoal estava no teatro ensaiando ali um adulto para quando uma peça saísse, para poder movimentar a cultura e atingir, entendeu, os dois públicos. Ano de 2003 foi marcado pela peça Vila Brasil, também texto de Cacá Muniz. A peça Vila Brasil ficou aí, ó, como vocês podem ver na foto, quase um ano em cartaz. O texto Vila Brasil, que era uma peça para adulto. Tanto que, de tanto os atores atuarem, e cenário usar e tal, isso aqui desmonta para uma coisa, desmonta para outra no teatro e tal, sessão final de semana e tal, final de semana também e tal. Teve que passar por uma remontagem, como vocês podem ver na foto aí, ó. Tá? Eles passaram um ano praticamente com o espetáculo Vila Brasil, texto também de Cacá Muniz. Enfim, texto enorme, 2 horas de duração. Enorme, mas lindo, bárbaro, cômico. Quem não assistiu em Pádua, entendeu? Infelizmente, só depois que ele publicar no livro, que ele pretende um dia, diz ele, segundo ele escrever, com os textos dele, ler essa peça maravilhosa. Enfim, depois de 2003, alguns probleminhas de alcova, né, aconteceram e Cacá e o Grupo Amarte se ausentaram dos palcos. E retornaram em 2007 com um texto inédito para adultos de Cacá Muniz chamado O Trivial do Amor, entendeu? E como era um texto adulto e a peça bolou, né, rodou e foi para Itaocara, foi não sei para onde, para vários lugares, o Trivial do Amor, eles estavam preparando o primeiro musical que iria acontecer em Santo Antônio de Pádua, né, aqui, que foi A Bela e a Fera. Isso em 2007. E mesmo em 2007, depois do sucesso que foi A Bela e a Fera, enquanto estava A Bela e a Fera, em cartaz ele escreveu o texto adulto Além do Arco-Íris, tá? E depois fez uma montagem com o texto da Pequena Sereia e encerrou o ano de 2007 com o espetáculo Natal Encantado da Bela e a Fera. Enfim. Sem mencionar que em 2007 ele participou do 14º Festival de Teatro de Macaé com o espetáculo Queijos e Corações e o espetáculo adulto Trivial do Amor, obtendo 5 premiações. Melhor
melhor texto inédito, melhor ator Cacá Muniz, melhor ator coadjuvante de Seu Pinheiro, melhor espetáculo adulto, Cacá Muniz, né? No caso, Tribal do Amor, e melhor direção Cacá Muniz. Olha que bacana. É uma pessoa que foi, poxa, enfim. 2008, Cacá fez texto adulto, Irene Zé das Picaretas, fez espetáculo infantil musical As Aventuras de Peter Pan, espetáculo adulto Chapeuzinho Vermelho para adultos, espetáculo infantil Encantado, isso em 2008, gente. A pessoa vai colocar 4 espetáculos em cartaz num ano só, ela é louca. Eu não sei se ela é louca ou se é muito sã, porque pelo menos na sanidade dela, ela conseguiu movimentar a cultura nesse período. Em 2009, tá, o musical infantil Hércules, um musical no Monte Olimpo, aconteceu. E também participou da Merca Noroeste Itaperuna com o musical Cats. E só ressaltando que esse musical Cats, segundo ele, rodou em todas as reuniões da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, em jantar daquele ano, da festa dos professores, que foi até no Campestre, Pádua Clube aqui e tal. E tudo quanto é lugar que tinha festa da mandioca, era o musical Cats, com o grupo Amacho Cacá Muniz. Entendeu? Foi muito legal. 2010, né? Musical High School Musical, para começar, e depois terminou com o texto adulto Meu Querido Primo, que foi muito bacana também. Em 2011, cursos foram necessários para o aperfeiçoamento e Cacá fora convidado pela Secretaria de Assistência Social para ser instrutor de dança do CRAS, no centro da cidade, com o Pro Jovem, como consta a foto aí, ó. Tá? E foram trabalhos lindos que até abrilhantaram a Merca Noroeste daquele ano, que aconteceram aqui em Santo Antônio de Pádua, no Parque de Exposições. Muito bacana. Enfim, em 2012, mesmo com a crise fóbico-depressiva generalizada que aconteceu, né, com Cacá Muniz, e tem todos esses documentos aí para poder comprovar, Cacá Muniz conseguiu realizar o musical Aladdin, um musical sei lá o que foi e tal, e o texto adulto Maria Alice no País das Maravilhas, adaptação do clássico da Disney Maria Alice no País das Maravilhas, que ninguém merece esse desenho, né? Mas a Cacá Muniz conseguiu fazer, entendeu? Tá aí, fotinha aí, ó, comprovando aí, entendeu? Só tem uma também, porque era muito escasso. 2013 adaptou para adultos e infantis, né? Adultos e infantis, para o público adulto e infantil, o clássico Os Saltimbancos, né? Todo mundo conhece Saltimbancos, né? E logo após, uma junção dos filmes 1, 2 e 3 do Toy Story, da Disney. Olha só que pessoa louca. Foi sucesso total. Ele conseguiu juntar num texto só o Toy Story 1, 2 e 3 e fez um espetáculo só. 2014 ele ficou quietinho na dele, fazendo curso e tal. 2015 ele participou do espetáculo Os Três Porquinhos, tendo sido convidado pelo NPC Núcleo de Produção Cultural, e mesmo aqui ó, NPC Três Porquinhos aqui, e mesmo sem muita prática, fez seu primeiro stand-up comedy intitulado Cacá Muniz falando M. Olha só o cartaz, gente, que loucura. Pra que você falar isso? Então, em 2016, realizou o segundo stand-up falando M, né? Cacá Muniz falando M2. E no mesmo ano criou uma filha do Grupo Amarte, que era o grupo dele, né? Que é o grupo dele. Ele carinhosamente chama assim, a Oficina Cena e Movimento. Tá? Em novembro daquele ano, em 2016, realizou o primeiro trabalho da oficina com um texto seu. É texto dele. Sua produção geral e participação da professora Joselene Medeiros, né, que estava ajudando ele na época. Foi o espetáculo Resgate da Rainha Vida, né, para a oficina. Em 2017, Cacá se dedicando agora com a sua irmã, a professora Gilene Muniz, na oficina Cena em Movimento, realizou o espetáculo Alegria. O texto era dele, todo inspirado no Cirque du Soleil. Em julho, aí ó, Alegria, baseado no Cirque du Soleil. E em dezembro, né, em dezembro ele lançou o terceiro, né? Stand-up Minha Mãe Quer Que Eu Case, na loucura, aí, ó, tá aí. É doido. E em dezembro também, logo após esse stand-up, ele escreveu, dirigiu e produziu com a oficina Cena em Movimentos Caçadores de Tesouro Encantado. Olha só que lindo. Um montão de crianças, gente, tudo aprendendo a fazer teatro com Cacá Muniz. Olha que lindo. Em 2018, escreveu e produziu o espetáculo Estrelas. Aí, ó. Com a oficina Cena em Movimento. Em setembro daquele ano, quarto stand-up. Aí, ó. O show da Maria.
e encerrou aquele ano com o musical da Oficina Um Show em uma Noite de Primavera. Todo musical, muito lindo e tal. Em 2019 surgiu a ideia de um stand-up feito por Cacá, Hermione Aborrecida. Pegou inspiração lá em Paulo Gustavo, com aquela coisa de Minha Mãe é uma Peça, da Dona Hermínia, e criou a Dona Hermione Aborrecida em maio, em julho, né? E remontou com os alunos da oficina um musical, As Aventuras de Peter Pan. E para atender a Semana da Criança, entendeu? Montou com sua filha Isadora Muniz e alguns atores do Grupo Amarte o musical Cirque. E remontou o itinerante Saltimbanquis. Os Saltimbancos, né? Eu falo Saltimbanquis porque é tão inglês que eu falo, né? Com essa coisa do meu dente que é tanto inglês que vocês não reparam, não. Então ele fez o Cirque, depois remontou o itinerante Saltimbancos, e naquele ano encerrou com o tão sonhado por ele, porque Cacá sempre teve um sonho de fazer o Mágico de Oz. Só que a produção de Mágico de Oz que ele via assim, no filme, tanto nas peças que ele via, era tão grandiosa que ele nunca teve coragem de fazer. Ele nunca teve pessoa, matéria humana para fazer. E nem patrocínio para isso, diante da cidade que ele vive e tal, que mesmo muitos ajudando, muito que ajuda não é o suficiente para a arte. Enfim, mas ele conseguiu encerrar aquele ano com tão sonhado o espetáculo Mágico de Oz, reunindo alunos da oficina Cena em Movimento e também atores do Grupo Amarte, como está aí. Tá? Em 2020, tragicamente, para o mundo, surgiu o coronavírus, com ele a pandemia do Covid, e o mundo parou para todo mundo. E foi aí que, em julho de 2020, né, a Secretaria de Estado de Cultura criou o Cultura Presente nas Redes, uma forma de incentivo aos artistas do interior de todos os cantos do Brasil, e Cacá Muniz se inscreveu e foi contemplado. Teve 1.000 apurrinhações, com uma determinada agência bancária, entendeu? Após descobrir que estava morto desde o ano de 2005. Isso está em processo, está mesmo em processo até hoje, mas eu, Anabelle Nascimento, não tenho autorização para poder falar disso para vocês. Então, diante das informações que eu passei para vocês, fica aí um pouquinho da vida artística de Cacá Muniz. Ah, mas ele parou desde o ano passado? Não, ele continuou. Ainda continuou com seus problemas depressivos depois de ter descoberto que estava morto desde 2005. A depressão aumentou e outros problemas foram acontecendo, porém ele continuou. Só que os trabalhos de lá para cá, ele ainda não colocou no seu portfólio, então não vou divulgar porque ainda não está lá. E como esse depoimento de Anabelle Nascimento aqui, falando de Cacá Muniz, contando um pouco da vida artística dele, fuçando nas coisas dele, eu não achei registro de nada disso, fica aqui o meu agradecimento, tá? Um beijo para todos vocês do mundo, de Santo Antônio de Pádua e região, e principalmente eu pedido, se vocês não conhecem ainda o trabalho desse artista, busquem saber, não apenas da vida pessoal dele, mas a vida profissional, e principalmente profissional artística dele, porque ele é um talento. E se ele não tivesse tanto amor à vida, à família e à filha que ele tanto ama aqui, eu já teria conseguido carregar ele para Londres, e enfiar ele no Bolshoi, em tudo, não sei o que está lá, ia fazer esse cara brilhar mais do que ele já brilha, tá? Beijo para todos vocês. Give it to me like